Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Olá, estamos aqui para mais um quadro Leia a Bula. E hoje para falar de um tema super importante que foi comemorado no último dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. E estamos com um convidado ilustríssimo, Dr. Everton Rocha, farmacêutico e, além de farmacêutico, conselheiro regional de farmácia pelo Amazonas, e está hoje aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Everton. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? E espero que todos os telespectadores, todos os nossos ouvintes, todos aqueles que acompanham o Portal da Holanda, né, se sintam à vontade para nos acompanhar nessa entrevista de hoje. E também entrem aí no link, façam suas perguntas, porque agora é a hora da gente conversar um pouquinho com o Everton, inclusive para falar um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico. Mas antes do Everton falar um pouquinho sobre isso, eu queria que o Everton falasse um pouquinho sobre quem é o Everton, né? Fale um pouquinho sobre você, sua trajetória, né, de vida profissional, né? E fique à vontade. Seja bem-vindo, Everton. Bom, obrigado, doutora Luana. Agradeço desde já o convite. Sinto-me muito honrado em poder ajudar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da minha vivência. Agradeço aos nossos ouvintes, né, nossos espectadores. Eu espero poder ajudar com algumas informações importantes. Bom, eu me chamo Everton Rocha, eu tenho 34 anos, sou formado já há 12 anos, atuo na área de farmácia, né, e sou um profissional da saúde, adoro o que eu faço. A gente é agraciado porque a gente pode, além de ter uma profissão que é muito abrangente, uma profissão que ela tem várias áreas de atuação, né? Então nos dá muitas opções, mas principalmente porque a gente consegue ajudar as pessoas, isso é o mais importante, né? A gente tem um feedback, o reconhecimento da sociedade muito mais do que quando eu me formei, né? E é o meu orgulho, eu amo o que eu faço, né? Além disso, eu sou empresário também, tenho uma drogaria e sou professor. Eu gosto de falar bastante, eu gosto de ler, eu gosto de política, eu gosto de ciência, eu gosto de teologia. Então, assuntos importantes assim do cotidiano eu gosto de estudar bastante. Sou o caçula de 5 filhos, né? Queria aqui registrar que a minha mãe, ela me criou sozinha. Né? Então, méritos para ela, Dona Iracema. Ela não, Dona Iracema guerreira. Ela não tem muito tato com as redes sociais, com tecnologia, né? Mas depois da gravação eu mostro para ela. Talvez a minha sobrinha esteja assistindo, Letícia. Então, eu sou o caçula de 5 filhos e, graças a Deus, nossa mãe, mesmo morando numa periferia, né? Num bairro difícil, sozinha conseguiu criar nós 5 e todo mundo é um cidadão. Ninguém pendeu para o lado errado, graças a Deus, e aos esforços dela. Então eu queria deixar registrado aqui a vitória da nossa mãe aí, que ela foi uma guerreira conseguida. Muito bem, Dona Iracema, guerreira aí, né, tendo todo o reconhecimento aqui na telinha do Portal da Holanda. Everton, assim, a sua história é muito bonita, eu acho que ela também serve de inspiração para outros profissionais da área da saúde, até mesmo para os nossos, né, telespectadores que acompanham Leia a Bula. Mas, e falando de saúde, o que você acha hoje, com a comemoração do Dia Mundial da Saúde, no que a gente hoje pode dizer que nós avançamos e naquilo que você acha que a gente ainda precisa, né, investir um pouco mais? Sim, muito interessante a pergunta, né? Porque de uns anos para cá, a expectativa de vida do brasileiro aumentou consideravelmente, né? Se a gente for considerar há 100 anos atrás, não existia vacina, não existia cuidados de atenção primária, então as pessoas morriam muito mais cedo do que hoje, né? Então, esse aumento da expectativa de vida é reflexo desse acesso mais facilitado a recursos de saúde, né? E antigamente também tínhamos uma definição diferente de hoje do que é ter saúde, né? Antigamente se achava que ter saúde era apenas ausência de doença. Exatamente. Né? Então, se o corpo
não tinha nenhuma doença diagnosticada, não tinha nenhum sintoma, a pessoa tinha saúde. Hoje já não se entende dessa forma, nós somos seres tríplices, né? Nós temos a alma, segundo a filosofia grega também, e algumas religiões, do qual eu também considero, né, que o cristianismo também entende dessa forma. Então nós temos alma, temos corpo, né, e temos mente. Exatamente. Então, por exemplo, se o corpo não tem nenhuma doença diagnosticada, né, mas a mente ela não está em um estado de paz consigo mesmo, nós podemos considerar que essa é uma pessoa doente, por mais que o seu corpo ele não manifeste nenhuma doença aparentemente, né? Então, o reflexo do que é a alma e a mente, ela acaba se manifestando no corpo posteriormente, que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Exato. Então, a pessoa tem, por exemplo, muitos pensamentos negativos, medos, angústias, anseios, né? E acaba desenvolvendo uma doença. Já tem até artigos relacionando isso a desenvolvimento de câncer e doenças principalmente autoimunes. Pouca gente sabe disso, né? Então, uma pessoa ansiosa, por exemplo, já tem estudos falando sobre isso, que ela pode desenvolver doenças autoimunes, né? No caso de pele, como é o meu caso, eu tenho urticária crônica, né? E o meu é relacionado a sentimentos. Então, quando eu estava trabalhando muito na época da pandemia, trabalhando mais de 12 horas por dia, não tinha tempo para descansar, me alimentar direito, eu acabei desenvolvendo ansiedade, acabei desenvolvendo medo, né? Isso refletiu na minha pele. Ou seja, eu não tive nenhum contato infeccioso, eu não tive nenhuma questão genética, foi a minha questão mental, né? Então a gente precisa hoje entender que a saúde é um estado de equilíbrio. Esse conceito já está muito bem definido na ciência, né? Era uma especulação há anos atrás, agora a gente já tem vários relatos e dados para afirmar isso. Então, a gente mantendo o equilíbrio de mente, alma e corpo, a gente chega num estado de saúde, né? Então, tem pessoas que têm tudo, mas no interior delas elas têm uma defasagem, têm dificuldades interiores que ela até não compartilha com ninguém, e isso acaba alterando o seu estado de saúde, né? Everton, inclusive, para mim, que atuo também na área da saúde mental, né, isso a gente tem observado muito, né, o que a gente chama de pós-pandemia. Isso. Né, a pandemia, eu costumo dizer que ela foi um divisor de águas, né? A partir do momento em que a gente entrou naquele estado pandêmico, né, o Covid fez com que a gente percebesse o quanto nós somos frágeis, né, em termos de saúde. E que realmente a nossa saúde mental, ela interfere no corpo como um todo. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa estar com uma saúde mental em dia, para que a gente também tenha, como você mesmo falou, né, as definições antigas de ausência de doença como um todo. Né? E claro que, assim, a gente tem muitas histórias, né, e muitos dados que já demonstram que a nossa saúde hoje tem melhorado bastante, né? A gente vê a questão do desenvolvimento das vacinas pós-Covid, né? Os novos medicamentos que estão surgindo. Medicina preventiva. Que não é um hábito do brasileiro, né? O brasileiro, ele é assim. É que eu converso muito lá na minha drogaria com meus pacientes. A gente espera a doença aparecer. Apareceu, reage. Aí a pessoa chega lá com seus 60 anos e tem que tomar 10 medicamentos. Porque ela não se cuidou antes, né? Então a gente já trabalha com os nutracêuticos, por exemplo, que é uma área que o farmacêutico pode atuar. A gente tomando, por exemplo, a colágeno tipo 2, sem ter nenhum sintoma, mas com uma idade, a partir de 45, 50 anos, você já consegue prevenir artrites, artroses, osteoporose, também, tomando cálcio, né? Claro, orientado por um médico, acompanhado por um farmacêutico, né? Então, aí o brasileiro acha que isso é um gasto. Fala, não vou gastar porque eu não tenho nada. Eu não sinto dor, não incha minhas articulações, meus ossos estão em dia, né? Mas é natural com o processo de degradação do corpo humano, né, com a idade, que você vai perdendo muitos elementos do organismo e vai aparecer doenças, né? E é assim, eu observo isso, sabe? A gente trabalha pouco a prevenção. Nós temos hoje ferramentas para prevenir dezenas de doenças, inclusive alguns tipos de câncer também, que é uma das doenças que mais mata hoje no mundo, né?
E isso o farmacêutico pode fazer, Sim, né, Everton? com certeza. Dá para fazer na sua farmácia, na sua drogaria, vincular o paciente ali, porque querendo ou não, ele não pode ser encarado apenas como um cliente, né? Não, é um jamais. cliente que adentra uma farmácia, ele não vem só para comprar, né? Hoje, mais do que nunca, né, de 2014 para cá, com as novas legislações, o farmacêutico ele passou a ser mais um profissional de saúde, né, atuando nessa área, né, promovendo saúde, bem-estar e nas farmácias, porque as farmácias passaram a ser estabelecimentos de saúde, Sim. não é mesmo? O que você costuma assim fazer de mais rotineiro na sua farmácia em relação aos seus pacientes? Inclusive, Luana, já que você tocou nesse assunto, nós participamos da aprovação dessa lei, né? Nós fomos para Exato. Brasília, né? Eu representava o sindicato, você representava o conselho, visitamos os deputados e conseguimos a aprovação dessa lei nacional, né? Que foi um marco histórico para a farmácia brasileira, por mais que estejamos atrasados, né? Em outros países está bem mais avançado. Na drogaria a gente trabalha mais a parte orientativa, né? E com relação aos nutracêuticos, ainda voltando a esse ponto, eles não têm a tarja vermelha, então nós podemos indicar esse tipo de produto, né? Óbvio, nós fazemos uma análise prévia, esse é o correto, né? Então você indicar algo para alguém sem fazer uma entrevista prévia, sem ver o que a pessoa sente, o histórico familiar, né? Porque se Histórico o meu pai até mesmo de doenças também. Então se o meu pai tem artrite, minha mãe tem artrite, provavelmente você tem geneticamente eu tenho uma probabilidade grande de desenvolver, maior. Mas eu não sinto ainda. Uma hora ela pode se manifestar de acordo com o ambiente, né? Então, já com essa análise eu posso, vamos tomar um suplemento, né? Numa dose que não extrapole a minha competência também, porque tem suplementos que dependendo da dose só o médico pode prescrever, né? E como é preventivo, eu sou um profissional de saúde, você, todos os farmacêuticos, a gente pode fazer esse trabalho. Então a gente orienta, explica, né? Mas como você falou, não podemos olhar apenas pelo lado comercial. É claro que é uma tendência mundial o uso de nutracêuticos, produtos para a saúde, mas a gente sempre tem que fazer uma análise prévia. Então, para o nosso consumidor, né, que o brasileiro adora farmácia, né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né, na nossa plenária. Temos um excesso, talvez, de farmácia, né, porque o mercado ele é aquecido, então isso atrai muitos investidores, né? Então, já que o brasileiro gosta, que ele saiba filtrar. Em que locais ele é atendido de uma maneira humanizada. E isso é importante porque passa a gente deixar claro para a sociedade que não é só chegar e escolher o que ele quer e sair, mas ele tem um profissional capacitado, qualificado, que é o farmacêutico para fazer a sua orientação, prescrição desses nutracêuticos, suplementos que não são exclusivos só da prescrição médica, acompanhamento, tem os monitoramentos também, né, rastreamento em saúde. O que mais que dá pra gente fazer assim? Tem os testes, né, os exames, né, que a partir do Covid também foram inseridos. Sim. Hoje nós temos uma gama de testes já muito maior do que antes na drogaria, né? Essa tendência ela é mundial, a Covid só escancarou essa necessidade, porque quantos SPA e quantas policlínicas nós temos em Manaus? Não dá para comparar com a quantidade de drogarias, então a capilaridade é muito maior, né? Então por que não usar essa capilaridade para aumentar o acesso das pessoas à saúde, né? Então foi um avanço muito grande, já havia essa discussão antes da pandemia, né? Mas estava meio embolado ali pelo Congresso, pela Anvisa, enfim, mas acelerou, o processo da pandemia acelerou, mostrando realmente a necessidade da população, né, que ela tem necessidade de ter acesso a serviços mais rápidos e menos burocratizados, a testes, por exemplo, exames rápidos, testes rápidos de saúde. Por exemplo, eu faço de maneira gratuita, inclusive, medição de pressão arterial, aferição de pressão. Né? Então, como eu entendo que eu não tenho gasto nenhum, né? A farmácia entende que tem que cobrar, isso não tem problema nenhum, tá? É um serviço, então cada um entende de uma forma. Eu faço como um modo de doação mesmo, né? Então a pessoa chega às vezes nem compra nada e fala, posso medir minha pressão? Pode. Só que não é de qualquer jeito também, né?
A gente tem todo um protocolo para fazer, então minha equipe também é treinada para fazer isso. E eu já consegui rastrear várias pessoas que não tinham nem sintomas de hipertensão, né, mas estavam com a pressão alterada, e não foi só também uma medição, não pode ser assim, né? Hoje está alterado, né? Hoje está alterado, mas pode ter sido no caso da pressão, um nervosismo, um susto, qualquer coisa. Então a gente vai fazer um acompanhamento, aí sim eu faço um encaminhamento ao profissional médico para que ele dê esse diagnóstico. Então isso é bem importante também da gente deixar claro, que o farmacêutico ele atua no rastreamento de doenças, né? Ele pode encaminhar para outros profissionais e jamais dar diagnóstico. Exato, isso é importante. Né? Então tem pessoas que se empolgam também, eu sou profissional de saúde, a senhora tem todos os sintomas de um diabético, mas a gente não pode dar esse diagnóstico, tá, pessoal? Então o farmacêutico não pode dizer que você é um diabético, ele pode dizer que há indícios de que você é um diabético e encaminhar isso para um profissional médico, né, para que ele faça esse diagnóstico, para que ele tenha... Porque existem diversos exames que não é nossa competência fazer, né? Por mais que haja um indício, a gente não pode dizer que alguém é diabético, alguém hipertenso. Então o encaminhamento também é um serviço farmacêutico. E eu já fiz isso várias vezes, inclusive teve uma vez muito interessante, eu faço medição de glicemia capilar, né? As pessoas, eu quero medir o açúcar no meu sangue, né? As pessoas falam assim, quer tirar minha pressão, né? Então são termos populares que estão errados tecnicamente, mas a gente sabe o que quer dizer. E eu fui medir, e o senhor estava com 400 e alguma coisa na glicemia dele. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Conversando com ele, né? Eu descobri que ele já tinha um diagnóstico de diabetes. Uhum. Só que ele preferiu, por questões culturais, abandonar o tratamento e tomar chás. Indicados pela mãe, pela avó, não sei quem foi que indicou para ele. Talvez o próprio conhecimento popular, né? Que está dentro dele, ele traz essa bagagem com ele e confia nesse tipo de tratamento. Mas eu falei, tá bom, eu acho que o senhor está equivocado, mas eu vou medir outro dia para o senhor ver que não está funcionando esse tratamento. Aí medi de novo, não estava funcionando. Aí ele falou, realmente, eu encaminhei ele para um SPA, né? Então ele tomou lá a insulina, fez o controle e o médico prescreveu medicamentos de drogaria mesmo para ele fazer esse tratamento. Hoje, ele tem a diabetes dele controlada, né? Então foi um serviço gratuito, também não cobrei nada, mas ele é meu cliente, então isso e meu paciente também, né? Isso é um resultado, né, do trabalho que a gente faz, dessa orientação, do cuidado humanizado, que acaba também fazendo com que a pessoa se sinta muito confiante no profissional. E ela acaba virando ali uma frequentadora, né? Eu tenho muitos casos desses de idosos que são meus clientes e eles mesmo fazem a propaganda para mim, né? Eu não preciso fazer propaganda de rádio, porque é a melhor propaganda que tem. Quem não confia no idoso? E é uma propaganda que a gente chama de boca a boca, boca né? a boca, E assim, é até importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão da saúde, sobre o atendimento dos pacientes nas farmácias. Saiu essa semana também uma publicação, né, de uma pesquisa onde o Brasil ele tem uma densidade, né, uma distribuição muito grande de farmácias no país como e vai aumentar. Vai aumentar. Tem alguns estados que o quantitativo de farmácias é bem maior e outros menores. Claro que assim, a região norte ainda é carente, né, apesar de que uma capital como Manaus tem um quantitativo razoável, mas considerando as demais cidades do estado, né, principalmente interior, essas coisas, há uma deficiência. Tem outros estados também da região norte que não tem uma quantidade razoável, mas o que é mais importante dizer é que esses estabelecimentos estão aí para se somar ao que a gente já tem em termos de atendimento em saúde, né, pública, privada, etc. E assim a gente acaba, né, atuando. Eu acho que já tem até uma perguntinha aqui, vamos ver se tem alguma perguntinha. Vamos lá, a Suelen tem alguma aí? Vou falar agora pro Everton aqui qual que é a pergunta que a gente tem aí. Vamos lá. É o seguinte, para quem faz academia, qual é a suplementação que é ideal? Essa é uma pergunta Olha, muito Everton recorrente. já gostou. Vamos lá, Everton. Quem faz academia, né? Qual o tipo de suplementação que pode ser indicada, né, para ter um melhor desempenho, uma saúde, né, e assim por diante? Não, isso é muito interessante, né? Com o advento da pós-moderno, a gente tem pensado bastante na saúde física, né?
E a gente tem vários suplementos disponíveis na drogaria, né, que o farmacêutico pode indicar, prescrever para que a pessoa chegue no resultado que ela deseja. Mas a primeira coisa, a gente precisa saber qual o objetivo. Qual o objetivo desse cliente, desse paciente, né? Você quer ganho de massa? Você quer perda calórica? Você quer perda de peso? A gente precisa saber qual a sua rotina, né? Então, a gente não pode generalizar o que serve e o que não serve para alguém, né? Eu seria aqui um pouco irresponsável se falasse para ele... suplemento tal serve para isso, pode tomar. Eu acho que não é o nosso objetivo, né? A gente quer fazer algo técnico, algo elaborado, e eu sugiro para o nosso ouvinte que ele primeiro faça alguns exames, principalmente de função renal, tá? De função hepática, né? Para ver se o rim e o fígado estão funcionando direitinho, porque eles que vão fazer essa filtragem dos excessos, né? Porque, por exemplo, se eu te indicar uma proteína, a proteína vai ganhar massa. Beleza, mas qual a dose? A sua alimentação já não tem uma certa quantidade de proteína? Você é vegano, aí já é outra situação, né? Você é um naturalista, você não come carne vermelha, né? Vitamina B12, você ingere e só tem em proteínas animais, a vitamina B12, né? Então a gente tem que fazer toda essa análise, e é isso justamente que a gente quer aqui com esse quadro, né? Fazer essa conscientização, inclusive, do nosso ouvinte, que ele tem que fazer primeiro um rastreamento, né? A gente tem que ser atendido por um profissional habilitado, alguém que tenha tempo para fazer esse trabalho com ele, né? Mas de antemão nós temos algumas opções no mercado que são muito boas. Porém, meu ouvinte, a gente tem que individualizar isso, porque se eu te falar aqui, sei lá, 5 opções, vai parecer que serve para todo mundo, e não é verdade, tá bom? Então procure um profissional que tem várias opções boas, tem várias marcas, né? O próprio profissional farmacêutico mais próximo de você pode te auxiliar aí, né? E Everton, uma perguntinha aqui de um ouvinte. É verdade que a alimentação do amazonense, ela tem, por exemplo, assim, falta algum nutriente, ela é deficitária? Eu estou tentando aqui, né, resumir a pergunta dela. Isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque culturalmente a gente tem a nossa alimentação, né, rica na farinha, né? No açaí, no peixe, mas assim, considerando essa parte da saúde como um todo, principalmente a questão dos nutrientes, da alimentação, o povo amazonense, de alguma forma, precisa ter um cuidado maior com a alimentação? Sim, para você ver a importância da análise, né? Então, a deficiência do amazonense é diferente da deficiência do sulista. Para você ver que a gente não pode generalizar. Então, é muito perigoso, inclusive, o Dr. Google, né, doutora Luana? Porque, eu tô aqui em Manaus, o que eu preciso tomar para ganhar massa? Só que a mesma pergunta, suponhamos, alguém está fazendo lá no sul do país, no extremo sul. A resposta vai ser a mesma para os dois, porém as realidades são diferentes, né? Então o que eu observo, principalmente aqui em Manaus, é algo relacionado ao nosso clima. Sim. Uma deficiência relacionada ao nosso clima. Porque como é muito quente, as pessoas evitam o contato com o sol. Exato. A gente fica muito tempo fechado em ambientes fechados. Procuramos a sombra. Né? Desde criança nós não temos esse hábito. O que acontece? Uma vitamina não vai ser produzida no organismo, que é a vitamina D. Então, todo dia eu vejo prescrição de vitamina D, principalmente para mulheres, né? Mulheres evitam ao máximo o contato com o sol, né? E é o contato com o sol que produz internamente dentro do nosso corpo a vitamina D. Então, essa é a principal deficiência relacionada ao amazonense. Temos outra também, que é o magnésio. Porque o magnésio, isso aí já é uma deficiência do brasileiro mesmo. Em qualquer região, o brasileiro vai ter essa deficiência. Ele é um suplemento, ele é um mineral que tem mais de 300 funções no organismo, né? Então, para que ele seja encontrado em um alimento, esse alimento precisa ser plantado próximo a montanhas. Nossa, nós não temos plantações próximas de montanhas em Manaus. No Brasil, muito difícil. Então, terras cultiváveis
Em áreas montanhosas é raro, aqui no Brasil a gente tem. Então, praticamente 100% da população tem deficiência de magnésio. E essas 300 funções no organismo ficam deficitárias, né? Então, quando a gente faz essa análise, né, junto com o nosso paciente, a gente percebe que pela descrição dos sintomas, a gente, está faltando magnésio. E Everton, assim, considerando todo um quadro de saúde da população como um todo, como você mesmo falou, que hoje o conceito de saúde está relacionado à saúde física, mental, espiritual, a gente tem que levar em consideração que o papel do farmacêutico, também nessa questão da medicina preventiva, passa por essas intervenções, orientações não farmacológicas também. Né? Ou seja, não só relacionado ao medicamento, mas desde da indicação da prática da atividade física, da alimentação. A não prescrição também é importante. A não prescrição. E tem um termo agora que é muito usado, que é a desprescrição. Né? É isso mesmo. Então, assim, às vezes o paciente ele já faz uso muito isso. De vários medicamentos. O Everton acabou iniciando a entrevista dele falando, né, dos casos de idosos que fazem uso de 10 medicamentos. Então, assim, o farmacêutico ele pode fazer a conciliação, né, dessas medicações, verificar se tem interação entre os medicamentos com alimentos e fazer a indicação para o profissional médico, né, sobre o que ele realmente precisa, o que ele não precisa, se está, de repente, alguma medicação em excesso, que não está havendo necessidade. Às vezes um medicamento está causando uma doença. Exatamente. Às vezes ali dentro daqueles 10 tem um que já está desarranjando outra coisa. Aí ele vai ter que tomar outro medicamento para desfazer o efeito daquele medicamento. Então, assim, por isso que é importante, assim como também o Everton falou aqui, que a gente não pode deixar de considerar o papel do farmacêutico na adesão ao tratamento, né? Por exemplo, como no caso do paciente que era diabético, tinha o diagnóstico, mas não continuou o tratamento e ficou só no chazinho. Mas sabe o que é interessante? Esse paciente, quando chega no médico, ele diz que está tomando medicamento. Né? Nós, os farmacêuticos, nós temos esse tato maior com o paciente. Quer dizer, ele não tem medo de contar pra gente que ele não está tomando. Enquanto que o médico, ele tem medo de tomar um ralho do médico. Pô, você não está tomando, você quer morrer, né? Então, principalmente homem, a gente tem uma dificuldade muito grande. O homem não sabe se comunicar por natureza, minha mulher que o diga, né? É isso mesmo. Suelen tem mais uma perguntinha aí, né, Suelen? Vamos lá. Tem uma curiosidade, por que a letra diminutiva na bula? As letras da bula são tão pequenininhas. Então, vou passar essa pergunta para o Everton aqui. Por que as letras na bula são pequenininhas? Ótima pergunta, inusitada, nunca tinha me perguntado isso, aí que eu já palestrei bastante. Então, na realidade, né, assim, as bulas antes, elas vinham realmente com essa letra bem pequenininha. Vou dizer que ali de 2009, 2011, mais ou menos, houve uma reformulação da legislação da Anvisa com relação às bulas, né, que passaram a ter um formato de letra maior, um pouco maior, não vou dizer maior, né, mas um pouquinho maior do que era antigamente, né, e foi introduzido à época, né, os dois tipos de bula, que antes só vinha uma bula mais técnica, né, com palavras mais difíceis e depois passou a ser introduzido o que a gente chama de bula para o paciente, que com uma linguagem mais simples, né, mais direta. E agora, mais recentemente, também aprovada no Congresso Nacional, né, as novas digitais. Bulas que vão vir digitais, ou seja, vai vir ali o QR Code, né, agora a população com o celular vai poder acessar essa bula, aumentar a letra, diminuir a letra, claro que ajuda muito na questão da acessibilidade, você não concorda, Everton? Sim, com certeza, né, eu acho que a quantidade de informações que as empresas são obrigadas pela Anvisa a prestar esclarecimento faz com que as letras sejam menores, né? Porque a Anvisa, ela exige que informações técnicas sejam passadas para o paciente, né? Então, e por um profissional de saúde. Aí que entra o olhar do farmacêutico, porque tem palavras realmente difíceis de entender, de interpretar, na verdade. Uma bula, ela tem que ser interpretada, né? Não só lida. E isso tem que ser profissional, porque as pessoas, o cidadão comum que trabalha com outra área totalmente diferente não vai entender. Porém, a Anvisa, ela obriga que essas informações sejam dadas. Então, como a quantidade de informação é muito grande,
tem que diminuir o tamanho para poder caber naquela folha, né? Então a gente espera que isso reduza bastante agora com a questão da bula digital, né? Claro que a gente sabe que ainda existem, né, localidades onde as pessoas têm dificuldade, né, do uso da tecnologia, mas eu acredito que isso vai ajudar bastante. E para a gente fechar, né, com chave de ouro aí, né, falando um pouquinho sobre saúde, né, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né, ao Dr. Everton, que está aqui conosco, falando sobre esse tema importantíssimo, a atuação do profissional farmacêutico, né, que é mais um profissional que está ali, né, somando no dia a dia, né, para a saúde, né, da população. Eu costumo dizer que as farmácias, o farmacêutico é o primeiro profissional, né, de maior acesso, né, para a população. Então a população tem uma dorzinha, se sentiu ruim, ele vai para onde? Vai para a farmácia. Né? Então, assim, aproveitem que existe esse profissional ali para atuar, né, na orientação, no acompanhamento, no monitoramento, né? A gente tem que pensar que a saúde, como foi dito aqui, ela tem que começar desde da questão da alimentação, da atividade física, de uma boa noite de sono, né, para que bons relacionamentos, para que a gente possa evitar doenças, sim, né? E quaisquer outros, né, problemas de saúde que venham, né, nos afastar até mesmo dos nossos afazeres diários, né? Isso mesmo? Sim, é isso. Bom, agradeço a oportunidade, é uma felicidade para mim. Eu estou à disposição e digo para a sociedade, aproveita esse profissional, né? Como a gente estava falando anteriormente, eu faço muita desprescrição. Ou seja, tem pessoas que o médico passa uma coisa, mas o tio passa outra, a tia passa outra. Aí o colega fala assim, mas eu tomei esse negócio, serviu. Aí a pessoa vai e toma também, entendeu? Aí eu vejo que, numa análise rápida, que não tem necessidade da pessoa tomar aquilo, né? Então o bom farmacêutico, o farmacêutico compromissado com a sociedade, ele faz isso, né? Ele analisa, por exemplo, nós temos problema muito recorrente. Vários medicamentos têm um princípio ativo com nomes diferentes. A pessoa vai um para gripe, é o nome X. Aí tem o do comercial e tem o que a mãe dele falou. Aí o cara toma os 3. Tá tomando o mesmo medicamento sem saber. Isso vai dar uma superdose, isso vai dar efeitos colaterais, vai dar vários problemas, né? Então a gente tem como fazer uma análise rápida e breve ali para saber o que a pessoa realmente precisa, o que ela realmente tem que tomar de maneira segura. Que não adianta a pessoa tomar algo que está fazendo mal ou que vai causar um problema maior lá na frente, né? Então esse é o papel básico do farmacêutico. Eu acho que as pessoas têm que procurar esse tipo de ambiente, de farmácia, né? Já que tem muitas, filtre para aquela em que você é orientado, né? Aquela que você não recebe só indicação. A pessoa está preocupada com a sua saúde. Fala, olha, eu vou perder uma venda aqui, mas é melhor para você não levar esse produto. Eu faço muito isso. Eu acho que é nosso papel também. A gente perde uma venda, mas ganha um cliente, porque ele confia na gente, então o resultado é bem melhor. E isso é muito importante. Suelen, tem mais alguma pergunta aí? Então, quero novamente agradecer, né, a participação do Everton, dizer para você que está nos assistindo aí no quadro Leia a Bula, agora já sabe o que o farmacêutico faz, sabe que tem que cuidar da sua saúde, não é esperar ficar doente para procurar ajuda, mas é a partir de hoje ter novos hábitos, né, hábitos saudáveis, para que a gente possa não adoecer. Né, isso é extremamente importante. Aí quero agradecer também a toda a equipe técnica aqui que esteve conosco, né, na entrevista, Suelen, Liminha, o Paulo, a Glaucia, toda a equipe, né, que dá o suporte pra gente no quadro Leia a Bula, né, a Ednilza que hoje está nos assistindo aí e na próxima entrevista vai estar aqui também, né, com o seu entrevistado. Então quero agradecer e desejar a todos mais um dia maravilhoso. Eu queria só mandar um beijo para minha esposa, muito Kelly bem. Cristina, ela é farmacêutica também. É então, isso aí, Kelly, um abraço, viu? Aproveite bastante para sugar o esposo aí, né, na área da saúde, né? E mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.